Marshall, você fala muito sobre necessidades universais. Isso me parece uma base promissora. No meu trabalho, defendo que o bem-estar humano é o critério mais objetivo que temos para avaliar sistemas morais. A ideia de que todas as culturas são moralmente equivalentes é insustentável quando confrontada com o sofrimento real que algumas perpetuam. Eu sempre uso as religiões como contraponto. A ideia de que certas práticas podem ser justificadas como crenças religiosas sempre me pareceram insustentáveis. Eu entendo seu ponto, Sam. Também acredito que todas as pessoas compartilham certas necessidades fundamentais. Mas, onde você parece querer aplicar julgamentos normativos a culturas inteiras, eu prefiro olhar para estratégias trágicas de satisfazer necessidades. O comportamento violento, por exemplo, geralmente surge quando alguém não sabe como atender uma necessidade de forma mais saudável. Aqui talvez surja uma convergência. Quando fala de minimizar o sofrimento, e isso é universal, eu falo de necessidades humanas. Você fala de assuntos como fome sendo algo universal, que precisamos reduzir. Isso seria uma das necessidades básicas humanas. Exatamente, Marshall. Minimizando o sofrimento e promovendo o bem-estar, estamos, de fato, falando da mesma coisa, ainda que com palavras diferentes. A fome, a dor, o medo, essas experiências afetam a consciência humana independentemente da cultura, e qualquer sistema moral que ignore isso está fadado ao fracasso prático e ético. Sim, Sai. E é justamente por reconhecer essa universalidade das necessidades que a comunicação não violenta procura ser uma ponte entre as pessoas, independente de suas crenças culturais ou religiosas. Não se trata de negar diferenças, mas de reconhecer que, no fundo, todos buscamos vida, conexão, respeito e segurança. O desafio, então, é garantir que essa abordagem empática não se transforme em um relativismo que tolhe a ação ética firme. Podemos reconhecer as necessidades comuns, ao mesmo tempo, condenar práticas que claramente perpetuam sofrimento e injustiça. Concordo plenamente. A CNV não rejeita a ação necessária. Ela apenas propõe que essa ação seja conduzida com consciência das necessidades de todos os envolvidos, evitando perpetuar ciclos de violência e alienação. Mas isso é uma linguagem terapêutica, não moral. Se uma sociedade mutila os genitais de meninas por tradição, isso não é apenas uma estratégia trágica, é errado. Não preciso entender empaticamente os perpetradores para dizer isso. Precisamos de uma ciência da moral que diga: isso aumenta o sofrimento humano, isso é moralmente inferior. Aliás, lembro de uma consultora de política externa que, ao ouvir sobre uma dessas práticas, perguntou: mas isso não seria apenas cultural? E, Marshall, meus olhos quase reviraram. Como alguém perfeitamente ético pode relativizar tortura infantil em nome da diversidade cultural? Sim, Sam. Lembro bem de você contar esse episódio. E entendo sua indignação. Eu compartilho da dor diante de práticas tão cruéis. Mas veja, não estou dizendo que devemos aceitar a prática. Digo apenas que agir a partir da condenação não transforma. O que transforma é compreender que aquela pessoa, aquela sociedade, está tentando atender a uma necessidade, talvez de pertencimento, honra, proteção contra o desvio. Se a consultora que você cita respondeu com neutralidade, talvez lhe faltasse uma linguagem clara sobre o sofrimento, e não empatia. Empatia verdadeira não é passividade. É se conectar à dor que está presente em todos os lados, inclusive na das vítimas. Mas a sua abordagem pode demorar gerações, Marshall. A criança está sofrendo agora. Há momentos em que precisamos dizer, com clareza e força: isso deve parar. O moralmente correto não pode ser apenas uma expressão de compaixão, tem que ser um julgamento sobre as consequências. Você quer parar a dor, Sam. Eu também. Mas a questão é: qual o caminho mais efetivo? A imposição e o julgamento moral costumam gerar mais resistência. A transformação duradoura nasce do encontro humano. Se isso exige mais tempo, talvez seja porque a dor enraizada nas culturas também é profunda. A violência não se desarma com razão apenas, precisa ser escutada até seu grito mais primitivo. Aliás, quando diz há momentos em que precisamos dizer com clareza e força: isso deve parar. Lembre-se, na CNV, falamos em força protetiva.
não punitiva. Isso significa intervir com firmeza para proteger uma vida. Sim, mas sem odiar, sem humilhar, sem transformar o agressor em inimigo. A motivação não é punir, é cuidar. Reconheço esse ponto. E não tenho objeção, em princípio, à ideia de uma força que protege. Mas ainda vejo um risco na sua abordagem. A recusa em julgar moralmente pode, por vezes, obscurecer o reconhecimento de que há vítimas e há agressores. Mesmo uma força protetiva, para ser aplicada, exige um juízo. Isso aqui está errado o suficiente para ser interrompido, mesmo que a força. Isso já é um julgamento moral, mesmo que você prefira descrevê-lo em termos de necessidades. Sim, é uma escolha. Mas prefiro me mover a partir da consciência das necessidades em jogo, não de rótulos de certo ou errado. O rótulo produz culpa, vergonha e mais violência. A necessidade conecta. Quando uma necessidade de cuidado está sendo pisoteada, como no caso das meninas mutiladas, podemos e devemos agir, mas sem diabolizar o outro. Mas há práticas que são tão incompatíveis com o florescimento humano que não podem ser apenas compreendidas, precisam ser interrompidas, condenadas e superadas. Se alguém estiver queimando livros, não quero apenas entender sua necessidade de segurança cultural. Quero impedir a destruição de conhecimento. Isso é uma linha moral que defendo com convicção. E eu não impediria que você impedisse. Só pediria que, ao fazer isso, não se torne como aquele que quer destruir. Força protetiva sem empatia vira novo domínio. E aí não há transformação, apenas substituição de um poder por outro. Você vê a mutilação. Eu vejo uma tentativa desesperada de pertencimento, de manter um senso de honra ou tradição. A violência não é o problema central, é a alienação das necessidades reais. Se você apenas julga, não transforma. Se você empatiza, pode transformar de dentro. Mas transformar de dentro exige tempo, abertura, sobretudo, o reconhecimento de que há algo profundamente errado acontecendo. Você diz que toda ação é uma tentativa de satisfazer uma necessidade. Mas algumas necessidades são ilusórias. O homem-bomba também acredita que está fazendo o bem. Isso não pode bastar como critério. Nenhuma necessidade é ilusória, mas as estratégias podem ser. O homem-bomba talvez busque significado, justiça ou reconhecimento. A CNV nos convida a reconectar com a necessidade legítima que se perdeu sob a ideologia. O julgamento moral direto bloqueia esse processo. Eu não vejo como você pode reformar práticas que causam imenso sofrimento humano sem julgá-las como erradas. A objetividade exige que tenhamos coragem de dizer, isso é inferior a alternativas mais compassivas. A empatia é essencial, mas ela não substitui a clareza moral. E eu diria que sem empatia, sua clareza moral corre o risco de se tornar apenas mais uma forma de dominação. A linguagem do julgamento produz defensividade. A linguagem da necessidade gera conexão. Eu não quero vencer o outro. Quero me reconectar com sua humanidade. Você acabou de acompanhar uma conversa simulada entre Marshall Rosenberg e Sam Harris, onde tensionamos duas visões de mundo, a moralidade objetiva do ateísmo, defendida por Harris, e a centralidade das necessidades humanas, proposta por Rosenberg. Nos vemos nos próximos debates.